Eu sempre falo que se você quer começar na análise de dados, o SQL é o caminho certo. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como instalar, configurar, baixar as bases de dados e começar hoje mesmo seus estudos de forma gratuita, simples e rápido. Tudo isso logo após a nossa vinheta. Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruce Fonseca, eu sou especialista em análise de dados, trabalho com isso aqui nos Estados Unidos, também sou professor de Power BI, SQL e Python para análise de dados e criei esse canal para ajudar você a sair do zero e migrar para a área de análise de dados. Então na confiança já esmaga o botão do like, me ajuda a compartilhar esse conhecimento com outras pessoas que também estão querendo migrar para essa área que é excelente. E para a gente conseguir instalar no nosso computador, primeiro nós precisamos de um computador com Windows, preferencialmente Windows 11, porque vai funcionar melhor com as versões mais recentes do SQL Server. E uma coisa, o SQL ele é uma linguagem. O SQL Server, que é o software que nós vamos instalar aqui no computador, ele é o sistema de gerenciamento de banco de dados da Microsoft. Então a Microsoft, muito esperta, ela colocou o nome da linguagem no banco de dados, muito diferente da Oracle, por exemplo. A Oracle é uma grande concorrente, inclusive é superior ao SQL Server, mas não tem SQL no nome, não é SQL Oracle, por exemplo. E a Microsoft foi mais ligeira e já colocou SQL Server no banco de dados dela, então ficou muito relacionado, isso gera muita confusão. E agora a gente vai para a minha telinha e eu vou ensinar vocês onde baixar e instalar o SQL Server no computador de vocês. E aqui no meu navegador, pode ser no Bing da Microsoft ou no Google Chrome, você vai digitar assim, ó, download SQL Server, legal? Dá um Enter. E olha só, não venha nesse Trusted Tech aqui, venha aqui no link da Microsoft, mas eu também vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tudo bem? Então, ó, SQL Server Downloads. Legal, vamos ver aqui embaixo, ó, Get Started. O meu está em inglês, mas eu vou mudar para português, apenas vindo aqui em cima na URL, escrevendo assim, ó, pt-br, é para funcionar. Faltou uma barrinha aqui, opa, já era, agora sim funcionou. Downloads, Microsoft SQL Server, ó, introdução a SQL Server. E o que a gente vai vir instalar aqui, a gente tem 4 opções aqui, ó, SQL Server 2022 local, o SQL Server no Azure. E nós vamos escolher uma das duas aqui, qualquer uma das duas vai atender muito bem vocês aqui. Eu sempre utilizei a SQL Server Express, ela é uma versão para pequenos softwares, ela tem uma limitação. E nós temos aqui a versão para Developer, que é quando você utiliza para o desenvolvimento. Então olha só, vou instalar a versão Developer ou Express, fique à vontade, as duas vão funcionar muito bem. Desde que, claro, você não use elas no sistema da sua empresa, vai utilizar para estudar. Utilizou para estudar, está excelente, beleza? Olha só, o meu download aqui e eu vou abrir o arquivo. Ele vai ser, ó, SQL 2022 SSEI Dev, ó. Open File, ele vai começar a executar. Eu preciso ter autorização de administrador aqui na minha máquina. Eu vou colocar aqui, ó, a versão Basic. Ele pediu para instalar, vou dar um yes aqui, basicamente é yes, ó, accept, não tem outra opção. Aqui ele está falando onde ele vai instalar, ó, programas, file, Microsoft SQL Server, ó, install, e pronto, começou. Galera, aí uma coisa, eu preciso ser muito sincero para vocês, às vezes essa configuração aqui dá muito problema, tem aluno que não consegue instalar, e aí só consegue mesmo quando vai e formata o computador, restaura o computador com o sistema operacional zeradinho, aí geralmente dá certo, tá bom? Então o que eu acabo orientando os alunos é fazer a formatação, caso eles tentem fazer a instalação dos complementos que a Microsoft sugere e não funcionou, formata o computador que vai funcionar, beleza? E outro detalhe também é que a gente precisa ter o sistema operacional Windows. Ele não vai ser instalado no seu Mac, por exemplo. Então, Mac, pessoal, é um computador muito bom, é excelente para desenvolvedor, é excelente para ler um e-mail, mas quando você precisa ter integração com Microsoft, ele acaba sempre sendo um problema para a gente. Eu mesmo adoraria ter o Mac, mas eu acabo utilizando a Microsoft justamente por causa desses problemas de compatibilidade que a gente acaba tendo com o Mac. Pode ver que tem um MacBook sempre fala assim, ah não, eu tenho uma forma de instalar para fazer tal sistema funcionar, por aí vai. Justamente porque falta essa compatibilidade entre os sistemas, beleza? Legal, galera, olha só, instalação completa com sucesso, beleza? Uma coisa
aqui também é que ele sugere aqui você instalar o SSMS. O SSMS é o software que nós vamos acessar o banco de dados, onde nós vamos ver o código que nós estamos digitando para acessar o banco. Então agora, esse segundo passo, nós vamos vir aqui e instalar o SSMS, ó. Install SSMS, ó. Instalar aqui, ele vai abrir uma página. Nessa página a gente vai descer e procurar o link para instalar o SSMS. E a gente vai vir até aqui, ó, baixar o SSMS 21. Eu vou deixar o link aqui para vocês também, beleza? E olha só, ele começou a instalar. Eu vou vir aqui, ó, vs_ssms.exe. Vou dar um open file aqui, ou você pode ir na sua pastinha de downloads, ele vai estar lá. Você também precisa ter autorização de administrador no seu computador para instalar, mas caso seja o computador da sua empresa, fale com o pessoal do TI, abra um ticket, explique para eles que não tem problema nenhum com o SQL Server e nem o SSMS, porque você vai utilizar apenas para estudar, e para estudar a Microsoft permite sem nenhum problema de licença, beleza? Aqui eu já vou dar um install direto. Legal, começou a instalação do SSMS, ó, SQL Server Management Studio 21. Legal, prontinho, já instalou. Vamos dar um launch nele aqui. Ele vai abrir o nosso SQL Server Management Studio, ou o nosso SSMS para os mais íntimos. Se você tiver uma conta no GitHub, você pode fazer login com a sua conta no GitHub, você pode criar uma conta, você pode utilizar a sua conta da Microsoft, ou você pode dar um skip and add accounts later, ó, que foi onde eu cliquei agora. Legal, pessoal, agora nós já temos instalado o nosso SSMS. O que a gente vai fazer? Verificar se o nosso SQL Server está funcionando. Então eu vou vir aqui no meu campo de busca e digitar assim, ó, SQL. E olha só, clica aqui em SQL Server 2022 Configuration Manager. Vai precisar de acesso de administrador. Aqui em cima você vai vir clicar aqui em SQL Server, ó. E olha só, o browser está stopped, mas o SQL Server, ó, ele está running, tá bom? E o SQL Server Agent está stopped também. Você não vai precisar dessas duas ferramentas aqui. O que você precisa é desse carinha aqui, ó, SQL Server MS SQL Server, Microsoft SQL Server. Beleza? Agora vamos voltar no nosso SSMS. E aqui, se eu não estou enganado, a gente pode colocar apenas um pontinho, que significa o localhost. Aqui embaixo o encrypt eu vou colocar em trust connect. E foi isso mesmo. Veja que aqui do lado esquerdo ele está verdinho aqui em cima do nosso banco de dados. Parece aquela nossa famosa paçoquinha rolha. Tem um verdinho aqui em cima, ou seja, a gente pode instalar bancos de dados aqui. Agora a gente vai voltar de novo para o nosso navegador. E aqui no navegador a gente vai procurar downloads. Ó, vou digitar aqui, ó, download Adventure Works Database. Olha só, vamos ver aqui. Veio aqui, eu também vou deixar o link para vocês na descrição, tá? Adventure Works Sample Database. Quando tem sample, quer dizer que é uma amostra, tá bom? E é justamente o que a gente precisa. Eu vou deixar o link para vocês, ó, SQL pré-requisitos, SQL Server ou Azure SQL Server. E também precisa de um SQL Server Management Studio, ou seja, a gente instalou aqui o SQL Server, instalou o SQL Server Management Studio. E veja que nós temos algumas opções aqui, né? Nós temos aqui o Data Warehouse, o Lightweight. Esse Lightweight quer dizer que é uma versão mais leve, tá bom? Mas se eu não me engano, essa versão do Adventure Works, ela já tem, parece que aproximadamente 60 ou 90 megabytes. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai clicar para ver se o tamanho dela é esses 60 ou 90 megabytes mesmo. Isso mesmo, ó, eu vi que o arquivo tem 97 megabytes. Gente, 97 megabytes é bem light, tá bom? Eu vou abrir minha pastinha de downloads aqui, porque eu quero mostrar para vocês. Olha só, eu vou pegar ele aqui, ó, Ctrl C. Veja que ele tem a extensão .back. Esse back é de backup, não é o que vocês estão imaginando não, tá bom? E vamos lá para o disco C. E eu vou copiar ele aqui no meu disco C. Olha só, vou vir aqui, ó, disco C. Vou colocar ele aqui na raiz, mas veja que ele já está aqui, porque eu já tenho uma cópia dele aqui, ó. Tá vendo, ó, 99 megas. Eu tenho outros bancos de dados também, tá vendo, ó? O Bike Stores, o Chinook, o Contoso Retail e por aí vai. Legal. Agora eu
tenho os meus bancos de dados aqui. Eu posso voltar no meu SSMS. Por que eu coloquei ele direto no disco C aqui? É só para ficar mais fácil a instalação. Então a gente vai voltar no SSMS. Vamos vir aqui em Databases. E no Databases, clica com o botão direito. E vamos colocar aqui Restore Database, ou restaurar banco de dados, caso o seu download tenha sido em português. Clica aqui em Device, 3 pontinhos, File, Add, ó, e vamos para o disco C. Você vai ver que fica muito mais fácil quando a gente tem o disco C aqui, ó. Disco C, olha eles aqui, ó, Adventure Reworks, Bike Stores, Chinook e Contoso Retail. Vou colocar o Adventure Reworks aqui. Se ele der um erro, que eu acredito que é o que vai acontecer, a gente vai rodar um script e eu vou ensinar vocês como rodar esse script com a ajuda do ChatGPT, tá bom? Olha só, então ok. Ele até agora parece que está ok, eu vou dar um ok nele aqui. Vamos ver se vai funcionar. Oh, e funcionou certinho. Mas se ele tivesse dado um erro, eu ia dar um print da tela aqui, eu ia colar esse print lá no ChatGPT e falar assim, ChatGPT, me ajuda a resolver esse problema. O banco de dados está no disco C e eu não estou conseguindo restaurar ele. Consegue me gerar um script para esse script forçar a restauração dele? Ele falou, sim, claro, Bruce, beleza. Aí ele vai criar um script para você. Você vai vir aqui, ó, em New Query, ou nova consulta, vai selecionar o banco de dados master aqui, ó, tá vendo? Master, e vai executar o seu script que o GPT ajudar você aqui, tá? Mas eu espero que não seja necessário, beleza? Tá bom, então agora a gente já tem o nosso SQL Server instalado, o nosso SSMS rodando, fácil aqui, né, que é o nosso SQL Server Management Studio. E nós temos o nosso banco de dados restaurado aqui. Como que eu sei que ele está restaurado? Porque se eu vir aqui em Databases, ó, ele está aqui, ó, Adventure Works, ó, que bacaninha. E olha só, se eu clicar no maisinho aqui, ó, e vir aqui em Tables depois, olha só que legal, ó, ele está expandindo. Eu posso vir aqui, ó, Dean Account, Dean Customers, ó, vou clicar com o botão direito aqui, vou ver aqui Select Top 1000 Rows, ou seja, seleciona as primeiras 1000 linhas. E olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho já uma base de dados, pessoal, que eu já consigo começar a utilizar para os meus estudos. Tudo que tem DIN são as tabelas que têm as características dos fatos que aconteceram no seu sistema. Por exemplo, eu vendi para um cliente. As características desse cliente vão estar aqui, ó, DIN Customer. Ah, eu quero saber as características de uma promoção que eu fiz. Vai estar aqui, ó, DIN Promotion. Quero saber as características de um produto, DIN Product. Ó, clico aqui com o botão direito, Select Top 1000 Rows. Olha só, ele vai ter aqui, ó, Product Alternate Key, English Product Name, Spanish Product Name, French Product Name, ó, Safety Stock Level, né, o nível de estoque de segurança e por aí vai. São muitas características, ó, mas eu também tenho vendas aqui, ó, Fact Call Center. Se eu clicar aqui, ó, selecione as top 1000, ó, olha só, opa, errei aqui. Olha, o que ele trouxe aqui? Ó, trouxe a data, wage type, shift. Shift normalmente é o turno, tá bom? Tá vendo? Ó, AM, PM1, PM2, ó, midnight e por aí vai, né? Ó. E tem as características desse call center aqui, ó. Tem o Fact Finance, ó, mesma coisa também, olha só que legal. Mas nesse caso aqui, o Department Group, Cenário, Amount, ó, tem valores aqui, ó, Account Key e por aí vai. Beleza, pessoal? Ou seja, a gente já consegue começar a estudar. Agora o que a gente vai fazer? O nosso quarto passo. Então a gente instalou o SQL, instalou o SSMS, baixou e restaurou o banco de dados. E agora a gente vai lá para o nosso ChatGPT e perguntar se ele conhece o nosso banco de dados. Vim aqui no meu ChatGPT e vou falar assim para ele, estou começando a estudar, aqui ó, estudar SQL. Falou, pô, legal, não sei o que lá, blá, 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 blá. Olha, ele já até falou mais ou menos o que a gente precisa aqui, coisa e tal. Mandou aqui relacionamentos, ele mandou já a real do que você precisa estudar. Eu vou falar, calma, chat, calma. O professor Bruce tem uma dica muito mais legal. E aí eu vou falar assim, ó, você conhece a base Adventure Works DW 2022? Lá, vamos dizer, ah, sim, conheço, cara, legal. Tá, ele vai falar um pouco sobre ela e aí a gente vai falar assim, ó, consegue me
ajudar com alguns exemplos. Ó, só coloquei assim, ó, simples, simples, simples. Olha, ele já mandou aqui, ó, antes de eu solicitar para ele, ele já tinha mandado uns códigos aqui pra gente, né? Vamos ver se funciona. Inclusive tá até bem avançadinho esses códigos aqui, né? Mas eu vou copiar aqui, vamos voltar lá no nosso SSMS, ó, e vou clicar aqui em, ó, New Query. O Adventure Works tem que estar selecionado aqui, vou colocar aqui, ó, Shift Enter para executar, ou eu posso vir aqui e clicar em Execute. Não é Shift Enter, é Alt Enter. Eu confundo que no Python eu uso muito Shift Enter, mas é Alt Enter ou Alt X vai funcionar bem aqui. E olha só, ele funcionou aqui, ele trouxe para mim. Ele falou assim, pô, mas isso é estudar, Bruce? Eu falei, não. Calma aí. Então, como você vai criar um plano de estudos para o SQL? Você vai vir aqui, vamos voltar de novo aqui no GPT. E aí, vamos lá no meu site aqui primeiro, né? Na verdade, voltamos para o navegador, brucefonseca.com. Vamos navegar até a guia de SQL Server e vamos clicar aqui ó, em Veja a ementa completa. E olha só, tem ó, por onde começar, ó, introdução, SQL Server, linguagem, instalando SQL Server Management Studio, inicializando, ó, criando o banco de dados. Nesse caso, vocês não vão precisar porque vocês já têm o banco de dados criado, tá bom? Mas você pode estudar isso aqui separadamente. Você pode vir aqui e falar assim, ó, tira um print da tela e vai copiar aqui, volta no GPT e fala assim, ó, consegue me ajudar a entender estes conceitos do site do Bruce? E dá um Ctrl V aqui, ó, tá vendo? Ele vai ler, vai falar, claro, sim, sei que lá. Então, olha só, perfeito, Bruce. Vamos ver, espera aqui, ó, criando um banco de dados. Ele vai explicar e vai gerar os códigos aqui para você também. E aí você pode questionar cada ponto para aprender. Legal. Mas aí, olha só, depois disso, ó, bases de dados, que é onde a gente faz o download do banco de dados Contoso e Adventure Works. Anexa a eles, né, que foi aquela restauração que a gente fez. E aí sim, a gente vem aqui no 4, ó, selecionar e filtrar dados. E agora sim eu posso falar assim, ó, copia essa parte de novo, volta no GPT, fala assim, ó, preciso de ajuda, ó, com alguns exemplos e também entender os conceitos. Dá um Enter e olha só. Gente, ele vai gerar um plano de estudo para vocês. Então, olha só. Aqui, gente, tem o guia completo para vocês aprenderem SQL Server. Gente, isso aqui são todas as minhas aulas. Eu não escondo nada de ninguém. Você pode utilizar isso e mais esse vídeo aqui para aprender sozinho. Mas, se você quiser aprender com a ajuda de um profissional, de alguém que atua na área, que trabalha com dados há mais de 20 anos e que dá suporte pessoal aos alunos, que no caso sou eu, você vai vir aqui ó, e vai clicar em Domine a Análise de Dados e você vai se inscrever em um dos meus planos, beleza? Eu recomendo você se inscrever o quanto antes, porque eu farei algumas alterações aqui e pode ser que o valor seja um pouquinho maior do que quando eu mostrei aqui para vocês, beleza? Agora é só você voltar aqui para o seu SQL, mais o seu banco de dados, tudo instaladinho, mais o seu plano de estudo, mais o ChatGPT. E sim, você vai começar do jeito certo na análise de dados. E é isso aí, pessoal. Essas foram as minhas considerações. Deixa um comentário aqui para falar o que você achou dessa aula. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Ó. Até mais!